No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio número 59 com mais um livro para empreendedor. E nessa semana vamos falar sobre startups. O que são startups, como funcionam startups e como você também pode estar dentro desse universo e ecossistema de novos negócios disruptivos que são as startups. E para falar sobre esse tema, nós escolhemos o livro Dono, um caminho revolucionário para o sucesso da sua empresa. Esse livro, publicado pela editora Alta Books, a mesma editora que publicou os meus 2 livros, O que a Escola Não Nos Ensina e MBA Empreendedor, e foi escrito pelo meu amigo Marcelo Toledo, ele que é um brasileiro que está há bastante tempo, há mais de 10 anos, dentro desse ecossistema de startup e conhece como ninguém como funciona esse universo, esse ecossistema e principalmente trazendo isso para a realidade brasileira. Abrir uma startup se tornou o sonho de muitas pessoas pelo mundo. A possibilidade de se tornar dono do próprio negócio realmente atrai muita gente. Mas o que chama a atenção mesmo é a possibilidade de ficar milionário ou quem sabe bilionário. Porém, abrir uma startup sempre foi muito arriscado. De 100 que abriram, 90 morriam antes de completar 1 ano de vida. Tentando entender a razão por tão expressivo percentual, estudiosos ao redor do mundo começaram a buscar respostas para entender o que está acontecendo e como evitar tal tragédia. Como a vida de uma startup é composta por diversos pilares de conhecimento, cada estudioso focou em um dos pilares com abordagens diferentes para suas reflexões e soluções. E nesse livro, Dono, o Marcelo Toledo compilou várias das metodologias, vários dos estudos aplicados para o mercado brasileiro sobre o funcionamento das startups e como nós podemos diminuir esse alto número de mortalidade. Então, se você se interessa pelo assunto de startup, fique ligado que está começando agora o episódio número 59 com mais um livro para empreendedor. Olá, Resumo Casters, eu sou o Gustavo Carriconde. Sejam bem-vindos ao episódio 59 do Resumo Cast. Quem você acha que é o dono de uma empresa? O sócio majoritário? Os demais acionistas? Os investidores? O banco? Segundo o autor, todos que colaboram para que a empresa atinja o seu propósito devem sentir-se e agir como donos, principalmente os funcionários. Mas esse não é o normal. Apenas algumas organizações, principalmente aquelas que se destacam das outras, apresentam essa característica. Afinal de contas, mesmo trabalhando como empregado, você não deixa de estar vivendo a sua vida. São horas que não voltam mais. Então, a ideia é gastar essas horas envolvido em uma missão, um propósito. Dessa forma, é possível sentir-se dono e parte da construção de alguma coisa. Caso você não consiga identificar um propósito na empresa que trabalha, ou se nem sabe que existe um, está na hora de procurar outra forma de desfrutar o tempo que ainda lhe resta nesse mundo. Mas também existe o caso daqueles que recebem uma compensação financeira boa para fazer parte de algo que não gostam ou não se identificam. Se esse é você, a decisão é sua, mas tenha em mente que provavelmente nunca sentirá a sensação de ser um dono. O dono é aquele que não gasta todo o orçamento só porque está disponível. O dono passa os finais de semana trabalhando, não porque será punido se não cumprir as metas, mas sim porque quer deixar a sua empresa ainda mais próxima do seu propósito maior.
O dono não permite que os recursos da organização a qual pertence sejam mal utilizados e reprova o comportamento daqueles que não estão comprometidos com o negócio. Se você tiver algum dia o privilégio de criar uma organização do zero, certifique-se de trazer a bordo as pessoas com mentalidade de dono. Não tenha medo de contratar funcionários mais inteligentes e até mais capazes do que você mesmo. O desafio de manter a mentalidade de dono se torna ainda maior quando a organização atinge um tamanho muito grande. Por isso, o tom da cultura inicial deve ser apresentado pelos fundadores e primeiros funcionários. Gustavo, e esse é um ponto bastante interessante pelas duas visões, tanto para quem quer ser o dono ou quem já é o dono de um negócio e precisa ou quer buscar pessoas, equipe que também sintam-se donas do negócio, e tanto pelo outro lado da moeda, para quem não tem o seu próprio negócio, mas quer buscar trabalhar ou quer buscar ajudar a construir outros negócios, também sentindo-se parte daquele negócio, também sentindo-se como dono. E é muito interessante que as startups têm essa característica muito peculiar, porque de fato as startups têm o seu maior ativo dentro das pessoas. A equipe é o maior ativo dentro de uma startup, e por isso que é tão comum nesse universo, nesse ecossistema, os empreendedores, os fundadores realmente trazerem, envolverem pessoas que se sintam parte da empresa, que abracem a cultura da empresa, que estejam engajados com o propósito da empresa e principalmente que tenham também resultados compatíveis com o retorno da empresa, inclusive e muitas vezes com opção de compra, opção de ganhar cotas da empresa, sentindo-se de fato dono daquela empresa e de fato construindo uma equipe altamente engajada. E dentro da startup, como eu comentei, é muito comum esse tipo de trabalho por alguns motivos bastante óbvios. Primeiro, como eu comentei, a equipe é o maior ativo dentro de uma startup. Então, obrigatoriamente, eu preciso trazer pessoas que estão engajadas, que se sintam parte daquele propósito, se sintam parte daquela causa, querem abraçar aquela causa, querem abraçar esse propósito. E muitas vezes, essas pessoas, os funcionários, os primeiros funcionários, eles custam caro. Eles já estão no mercado corporativo, eles já ganham salários. E uma startup, para atrair esse tipo de pessoa, ela atrai geralmente de duas formas. A primeira delas, como eu comentei, através do propósito, através da causa, pessoas que realmente estão engajadas com aquele propósito de mudar alguma coisa, de resolver um problema significante de alguma área e realmente sentem bastante atração por aquele movimento, por aquela causa. E o outro ponto, que muitas vezes, como uma startup não consegue remunerar com altos salários uma equipe ou os funcionários como o mercado corporativo tradicional, acaba usando a estratégia de dar cotas, dar participação para as pessoas, para os funcionários, baseadas em resultados, logicamente, para que se sintam de fato donos do seu próprio negócio. Isso é imprescindível para quem quer criar uma startup. Se você não tiver uma equipe de fato que se sinta parte do negócio, se sinta dona do negócio e que você de fato consiga remunerar através da meritocracia essas pessoas, inclusive, como eu comentei, com participação acionária, com participação nos lucros, com potencial de longo prazo de ganharem mais e se sentirem de fato parte daquele movimento, daquela causa, dificilmente você vai conseguir construir uma startup. Então, deixo aqui a mensagem dos dois lados da moeda. Se você está pensando em começar uma startup, tenha essa mentalidade, tenha essa cabeça de atrair pessoas boas, através de propósito, através de remuneração. Lembre-se que ninguém constrói nada grande sozinho. É melhor você ter uma participação, uma parte menor de um grande projeto do que ser dono sozinho de um projeto que não tem valor nenhum. E da mesma forma, pessoas que queiram buscar novos trabalhos, pessoas que queiram buscar trabalhos com mais propósito, as startups são cada vez mais uma grande oportunidade para isso. As startups estão florescendo pelo Brasil em várias áreas diferentes e, de fato, uma grande oportunidade para quem está no mercado corporativo e quer se alinhar a um trabalho com um propósito muito maior e com um potencial de retorno, de lucro, de recebimento a longo prazo bastante interessante também. Segundo a experiência do autor, depois de ter iniciado diversos empreendimentos e recebido conselhos de vários mentores, existem 3 fases da vida
que são as janelas ideais para quem quer empreender. A primeira oportunidade é quando ainda mora com os pais. Nessa situação, as suas despesas são muito baixas, você não possui certas responsabilidades que podem servir como distração. E você ainda pode decidir não trabalhar para dedicar-se ao seu empreendimento ou trabalhar em empregos estratégicos que lhe consumam pouco tempo e possam lhe ensinar muita coisa, como vendas, por exemplo. É importante ressaltar que a sua experiência será muito baixa nessa situação, mas isso é compensado pela vantagem de ter uma motivação adicional para que as coisas aconteçam. A segunda janela para empreender acontece mais adiante na vida, quando já se tem alguma bagagem. Provavelmente já se está atuando em uma área ou depois de se formar na faculdade ou um MBA. A pessoa passa então a observar diversos problemas e pensar em soluções viáveis para eles. Nessa fase, é comum um aspirante a empreendedor já ter um emprego, mas não conseguir largá-lo de vez para se dedicar ao seu negócio. É preciso então utilizar técnicas e aprender habilidades para gerenciar o seu tempo de forma eficaz, de maneira que seja possível viabilizar o plano B. Nessa fase é comum já possuir um capital próprio para investir em alguma ideia. A terceira oportunidade ou janela para empreender surge no momento da sua aposentadoria. Agora você já possui uma bagagem de vida, muita vivência, muita experiência, tem muitas responsabilidades também com a sua família, mas de certa forma já está mais estável e o principal de tudo, tem tempo de sobra para se dedicar ao empreendimento. Pense e planeje em qual fase irá ser o dono do seu negócio. Prepare-se, pesquise, aprenda, fale com pessoas, tenha mentores. Se fizer isso, vai garantir que a sua primeira tentativa seja uma ótima experiência. Gustavo, e ouvindo essas três possibilidades, essas três fases da vida que nós temos para empreender, fica bastante claro que, primeiro, não existe idade certa para empreender. Nós podemos começar a empreender desde muito cedo, no meio da carreira ou no final da carreira. Não existe uma receita pronta para isso. Eu ouço muitas pessoas falarem sobre isso, né? Acham que ou já estão velhas demais e não podem começar a empreender, ou que são novas demais e não podem começar a empreender, ou que já estão muito bem estabelecidas dentro de uma empresa e não podem começar a empreender. E é interessante quando nós começamos a estudar sobre histórias de empreendedores de sucesso, nós já vimos algumas delas aqui no ResumoCast, nós vemos como existe essa diversidade de empreendedores que começaram muito cedo, quando ainda moravam junto com os pais, como você comentou, empreendedores que começaram numa idade bastante avançada e mesmo assim conseguiram construir os seus negócios, empreendedores na meia-idade, onde estavam dentro de uma carreira e muitas vezes abandonaram a carreira, jogaram tudo para o alto, literalmente, resolveram mudar de vida, resolveram buscar um outro propósito por algum problema que incomodou elas durante aquela carreira. E, logicamente, cada uma dessas fases da vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu sempre digo que quanto mais cedo você começar a empreender, mais rápido você vai errar e mais rápido você vai aprender. Isso é proporcional em qualquer tipo de investimento. Isso vale também para investir no mercado financeiro, vale para investir no mercado de ações, vale para você começar a empreender, para você começar qualquer outro projeto. Naturalmente, quanto mais cedo você começar, mais tempo você vai ter para errar, para consertar, para corrigir e, logicamente, para acertar. O ponto negativo é que nessa fase da vida, geralmente você tem pouco capital e você não tem tanta experiência. Então, você tem muita vontade, você tem muita iniciativa, você tem o desejo de começar algo e você precisa, então, buscar pessoas que complementem o seu perfil. Muitas vezes pessoas já com mais experiência, pessoas com algum capital financeiro para se unir a você e compensar essas desvantagens que existem em começar um negócio bastante cedo. Por outro lado, na meia-idade, talvez seja um cenário realmente ideal, onde você já tem uma larga experiência, você já viu de fato problemas, você conseguiu acumular um capital financeiro, você tem muito mais experiência de vida, inclusive, mas por outro lado, talvez você tenha muito mais medo, você tem
um padrão de vida já estabelecido e muito mais dificuldade de sair daquele padrão e começar tudo de novo, tudo do zero. Nesse momento, muitas vezes é interessante você buscar pessoas mais novas para estarem junto com você, que talvez possam compensar essa dificuldade que você tenha de tempo ou de prioridades para começar o seu negócio. E na aposentadoria, apesar de ainda ser bastante pouco isso acontecer, principalmente no Brasil, eu vejo como uma grande tendência que isso vai acontecer cada vez mais por um fator muito óbvio. As pessoas vão viver muito mais tempo, a gente vai viver muito mais tempo. Não dá para imaginar mais que aos 60 anos, que aos 65 anos, alguém vai se aposentar e nunca mais vai trabalhar, vai esperar a vida literalmente passar. Quando nós chegamos na nossa aposentadoria tradicional, pelo governo, pela empresa, nós temos ainda uma grande janela de tempo pela frente e nesse momento, talvez ainda mais experiência, ainda mais capital acumulado, ainda mais tempo e com certeza muito tempo para fazer muita coisa acontecer. Isso acho que nós temos que mudar essa questão cultural no Brasil de achar que ao chegar aos 60, 65 anos de idade, você não vai mais trabalhar, você vai ficar literalmente em casa, usufruindo do que você já trabalhou. E eu sou um grande defensor do conceito de aposentadoria fracionado. Hoje faz muito mais sentido você ter mini aposentadorias durante a sua vida do que você achar que vai trabalhar durante 30 anos e depois você vai parar de trabalhar. Não faz sentido quando você trabalha em alguma coisa sem propósito, alguma coisa que você não gosta. Mas certamente esse é um modelo que nós vamos ver cada vez com mais frequência de pessoas nessa faixa etária começando novos negócios, começando a empreender. E é importante, inclusive, a gente eliminar esse mito que existe de que startup é só para gente nova. Startup não é só para adolescente, não é só para gente de 20 anos, não é só para gurizada. Startup pode ser desenvolvida para alguém da meia idade, para alguém na idade da aposentadoria, assim como em qualquer outra fase da sua vida. Não existe um padrão, não existe certo e errado, existem possibilidades, como eu comentei, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, e cabe a você, a nós, buscarmos compensar as desvantagens de acordo com o período de vida que a gente tem. Mas, de hipótese alguma, arranjar desculpa e achar que você não pode empreender porque é novo demais, porque é velho demais. Isso realmente não existe mais. Uma startup pode ser definida como um grupo de pessoas reunidas para encontrar um modelo de negócio sustentável. Para que isso seja possível, é preciso realizar diversas experiências que fazem parte dos processos de validação. Geralmente tenta-se solucionar um problema com uma solução viável e realista. Então, os experimentos tendem a verificar a validade e a existência tanto do problema quanto da solução proposta. Mas apesar do termo estar na moda, isso já vem sendo feito há muito tempo. Uma grande parte do livro fala sobre startups, e o autor descreve algumas características delas de acordo com experiências que teve na sua vida. Existem, segundo ele, duas principais atividades a serem executadas, tanto em uma startup quanto em uma empresa normal. Uma é criar um produto ou serviço e a outra é vender esse produto ou serviço. Alguns times são bons em apenas uma delas, mas aqueles que atingem bons resultados sempre são os que superam os outros em ambas. Startup é um assunto que falamos muito aqui no Resumo Cast. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, pode escutar os episódios 5, a Startup Enxuta, o episódio 15, a Startup de $100, e o episódio de 0 a 1, que é o número 18. Antes de falar o que é uma startup, a gente precisa entender o que não é uma startup. Nós vivemos uma época onde o termo startup está em grande evidência, está em todos os lugares, todas as publicações, todas as mídias. Muita gente diz que tem uma startup, que está nesse mundo de startup. E muitas vezes nós temos alguns conceitos ainda equivocados ou errados, talvez até pelo momento ainda bastante recente, novo no Brasil, principalmente, do que é uma startup. A gente tem muito que amadurecer, do que evoluir nesse sentido. Virou cool dizer que você tem uma startup, virou cool dizer que você é um investidor anjo que investe em startup, mas quando a gente entende o que é uma startup e o que não é uma startup,
Primeiro, fica muito claro que não tem nada de bonito dentro de uma startup, muito pelo contrário, tem muita dificuldade, tem muito problema, é muito mais difícil, inclusive, do que qualquer outro tipo de empresa tradicional, justamente pela essa grande diferença, que uma startup nós estamos criando algo novo, nós estamos validando alguma ideia, alguma hipótese, algum problema novo, diferente de uma empresa tradicional onde você já tem um histórico, você já tem um padrão, você já tem toda uma base que já foi construída e é muito mais fácil você mensurar, ter controle do que uma startup onde você está criando uma possibilidade totalmente nova, totalmente disruptiva. Não por acaso que startup é um empreendimento, um investimento de altíssimo risco, porque a possibilidade de dar certo é muito menor do que a possibilidade de dar errado, né? É muito mais provável que ela vai dar errado porque nós estamos testando algo totalmente novo, que é uma hipótese, que é uma suposição que a gente não sabe de fato se isso vai acontecer. É justamente por isso que é um investimento de altíssimo risco, como eu comentei. Voltando aí ao que eu comentei inicialmente, então é importante entender o que não é uma startup. Uma startup não é uma empresa tradicional, uma startup não é uma empresa convencional. Começar uma empresa nova não quer dizer que você está começando uma startup. Startups são muitas vezes negócios baseados em tecnologia, baseados nesse mundo digital, que ainda precisam provar o seu modelo de negócio, que não tem um modelo de negócio definido, que ainda precisa provar as suas hipóteses, as suas suposições, que precisa validar o seu produto, o seu serviço no mercado, para então, de fato, virar um negócio de fato. Diferente do negócio tradicional, como eu comentei, onde você já tem todo esse histórico definido. E quando nós entendemos a diferença de o que é uma startup e o que não é uma startup, por isso que eu costumo dizer muito e reforçar a importância de entender o que é uma coisa e o que não é outra coisa, porque existem padrões de gestão bastante diferentes para os dois modelos. Nós temos alguns conceitos de gestão, de administração, de marketing, inclusive, para o modelo de negócio tradicional, e temos outros conceitos para uma startup. Então, se você de fato está começando uma startup, se segue esses padrões, se segue essas características, é importante você entender esse modelo de produção enxuta, esse modelo de validação muito rápida, esse modelo caótico que é o modelo de negócio de uma startup, para você primeiro estar preparado para isso, você estar ciente disso e você ter condições e você ter conhecimento e você ter ferramentas para conseguir de fato desenvolver e executar uma startup. Mas, repito, diferente do que a grande mídia mostra, ter uma startup ou investir em uma startup não tem nada de bonito. Como nós comentamos aqui no início desse episódio, a grande maioria das startups fracassam. Isso é uma estatística natural de um projeto, de um negócio de altíssimo risco que envolve muitas vezes grandes inovações e naturalmente vão dar errado. Ou seja, tem muito mais história negativa, tem muito mais história de fracasso do que de sucesso. Então, se você está querendo começar uma startup porque acha que é bonito, porque acha que está na moda, é melhor nem começar. Outra grande parte do livro fala das estratégias digitais. Nem pense em ter um negócio hoje em dia e não ter uma estratégia na internet. Isso é uma completa loucura, segundo o autor. O mundo digital, das redes sociais, da internet, e-mail, etc., nada mais é do que o novo ambiente onde as pessoas passam o seu tempo. E por isso as empresas e os empreendedores que precisam atingir os seus consumidores recorrem a esse meio para executar o seu marketing, que nada mais é do que apresentar aos seus clientes as soluções e o valor que criam. As ferramentas digitais que surgiram, principalmente na última década, modificaram o comportamento das pessoas. E as empresas que conseguirem entender essas novas regras que ditam o novo comportamento das pessoas e também conseguirem prever quais serão os comportamentos futuros, conseguirão impactar mais clientes e com maior eficiência. Para saber mais sobre como pensar na sua estratégia digital, escute os episódios 52, O que a Google faria, e episódio 44, Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. Não existe mais
diferença entre o que é online e o que é offline. Não existe negócio online e negócio offline. Não existe marketing digital e marketing tradicional. Não existe o conceito de que o marketing tradicional morreu e agora só existe o marketing digital, que negócios tradicionais morreram e só existem agora negócios digitais, ou o contrário. Elimine de uma vez por todas essa distinção entre online e offline. O mundo é um só. O que acontece no online repercute no offline. O que acontece no offline repercute no online. Evidentemente que você tem que estar presente nos dois mundos hoje em dia. Não tem como você achar que você tem um negócio tradicional e por causa disso não precisa estar no mundo online. Porque as pessoas pesquisam, as pessoas conversam, as pessoas se relacionam, as pessoas buscam referências no mundo online, mesmo que vão usufruir de alguma coisa no mundo offline. E da mesma forma, negócios digitais, negócios que acontecem totalmente online, também têm interferência do mundo offline. Afinal, as pessoas vivem no mundo offline, no mundo real, vivem, se relacionam, convivem com outras pessoas, conversam com outras pessoas também no mundo offline, o que tem total relação com o seu negócio digital. Então, elimine essa divisão entre online e offline. É uma coisa só, o marketing é uma coisa só, negócio é uma coisa só, e você precisa sim entender as estratégias do mundo online, entender as estratégias do mundo offline, aplicar essas estratégias. Não tem como achar que você não precisa estar em um destes mundos, mas lembrar sempre que o mundo, o marketing, os negócios são uma coisa só. E, logicamente, não dá para você achar que você vai começar uma startup, que você vai começar um aplicativo, que você vai começar um site ou que você vai começar um negócio tradicional e você não precise vender, se comunicar, fazer um marketing desse negócio. Você precisa entender de marketing digital, você precisa entender de marketing tradicional, você precisa entender de marketing offline, porque as pessoas não vão bater na sua porta, as pessoas não vão entrar no seu site, as pessoas não vão baixar o aplicativo até que você, de fato, consiga comunicar, mostrar valor, encontrar, chegar até essas pessoas. Por isso que muitas vezes o marketing é mais importante do que o produto. Está cheio de startups, está cheio de negócios com ótimos produtos, com ótimos serviços, com ótimos sistemas, com ótimos aplicativos que não vendem, que não se comunicam, porque não conseguem de fato atrair, chamar atenção, engajar seus potenciais clientes, consumidores. E uma empresa que só tem um produto, logicamente, não é uma empresa, não se sustente. Então, entenda, estude sobre marketing digital, estude sobre marketing tradicional, estude sobre negócios digitais, estude sobre negócios tradicionais, porque afinal isso é uma coisa só e você, indiferente do seu negócio, você precisa conhecer e aplicar isso no seu dia a dia. Agora imagine aquele momento mágico, onde a equipe monta a estrutura de atendimento, coloca o site no ar e nada acontece. Nenhuma ligação, nenhum cliente. No dia seguinte aparecem 2 concorrentes oferecendo o seu serviço ou produto pela metade do preço. E 2 dias depois aparece outro concorrente oferecendo tudo de graça. E para piorar, chega com um investimento pesado em marketing. Como está o seu emocional agora? Você e a sua equipe estão calmos suficientes para modificar a estratégia e encontrar uma saída criativa no meio da tempestade? Bem-vindo à realidade. Pode contar com esse cenário, pois ele ocorreu diversas vezes no passado e tem grandes chances de acontecer de novo com o seu empreendimento. Se a sua equipe estiver focada na capacidade de execução, vocês terão a clareza mental para sair de uma situação ruim através de alternativas criativas. Caso estejam hipnotizados pela ideia fantástica e infalível que tiveram, episódios como esse serão fatais e podem colocar um final muito triste para o seu empreendimento. Pense da seguinte forma: ideias são commodities. Elas estão na mente das pessoas, estão na internet, em toda parte. Elas nunca surgem já na sua forma final. Precisam ser constantemente moldadas. Agora, capacidade de execução não é commodity e depende de uma equipe competente e focada. Uma boa equipe pode transformar uma ideia mediana em uma ideia ótima.
Por outro lado, se você entrega uma ideia ótima para uma equipe medíocre, pode esperar o pior, pois eles irão arruinar tudo. Empreender é fazer, empreender é executar, empreender é colocar a mão na massa, empreender é errar, empreender é consertar, é fracassar, é se levantar, é continuar fazendo. Empreender é um oceano, um mundo completamente caótico, completamente difícil e completamente complexo, que infelizmente a maioria das vezes não acontece da forma que nós planejamos, a maioria das vezes não acontece da forma linear como nós lemos nos livros e acontece de uma forma muito diferente na realidade. Por isso que nós insistimos tanto aqui no ResumoCast, que é importante você ler, é fundamental você ler. O nosso papel, o nosso propósito é empoderar a humanidade com o poder dos livros, levar conhecimento ao maior número possível de pessoas, mas se você não colocar a mão na massa, se você não executar, se você não praticar, não existe conhecimento que vá ter valor algum na sua vida, no seu negócio. Muitas vezes, como eu comentei, a realidade é muito diferente da teoria. Por isso a gente só consegue aprender fazendo, a gente só consegue aprender errando, a gente só consegue aprender executando. Possivelmente, certamente, as coisas vão acontecer de uma forma totalmente diferente do que você previu. E justamente por isso você precisa estar preparado. Preparado tanto com conhecimento, aí entra a importância de ter conhecimento. Como eu tenho um leque grande de conhecimento, eu tenho muito mais possibilidade de conseguir mudar a rota, de mudar a estratégia, de mudar o produto, de mudar a equipe, porque eu tenho uma base de conhecimento que eu posso extrair da minha mente e de fato executar. E do outro lado, eu preciso ter uma base emocional preparada para saber que a maioria das coisas vão dar errado, a maioria das coisas não vão acontecer como eu previa e muitas coisas vão ter que ser mudadas durante o caminho. Se eu não estiver preparado para isso emocionalmente, muito provavelmente eu vou ficar no meio do caminho, eu não vou continuar no meu projeto porque as coisas não vão ser nem um pouco fáceis. Por isso, o QI e o QE, né? O conhecimento que é importante nós termos, conhecimento de estratégias, conhecimento de fundamentos, de metodologias, conceitos de negócio, de marketing, de liderança, de vendas, de finanças e também, ao mesmo tempo, inteligência emocional, controle emocional, estar preparado emocionalmente para estar dentro desse oceano que é tão caótico no mundo dos negócios, do empreendedorismo. E uma coisa muito comum dentro das startups, é interessante a gente fazer um link com esse assunto, cada vez mais comum e extremamente importante é você tentar trazer para a sua startup pessoas mais experientes, trazer conselheiros, trazer mentores, trazer advisors que podem estar junto do seu negócio, junto com você, de uma forma consultiva, para que em momentos onde você tenha que mudar a rota, você tenha que refletir, você tem que mudar o seu modelo de negócio, tem que mudar o seu produto, você tem alguém que possa, com uma opinião de fora, muitas vezes com muito mais experiência, uma pessoa já emocionalmente bastante equilibrada, que possa ajudar você, empreendedor, nesse momento. Porque, como eu sempre digo, o empreendedor é uma pessoa muito solitária, muito sozinha. O CEO de uma empresa é uma pessoa muito sozinha, muito solitária. E ela precisa ter pessoas que ela possa confiar, que ela possa ter opiniões, que ela pode ter conselhos que não que vão ditar o rumo da sua empresa ou da sua estratégia, mas que possam muitas vezes mostrar caminhos e opções e possibilidades diferentes para que você possa consertar a rota e continuar lutando nesse mundo tão difícil, mas tão compensador que é o mundo do empreendedorismo. Obrigado pela sua audiência, vamos ficando por aqui com o ResumoCast número 59. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. E lembrando que o livro do ResumoCast, O Poder de 50 Livros de Negócios, já está disponível na Amazon.com.br ou você pode acessar resumocast.com.br e garantir o seu. Agora me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.